Antropologia teológica, o número 8 do nosso material didático, o homem criado e o homem formado. Bom, essa aqui é uma hipótese que existe no meio teológico, e aí eu vou apenas apresentar o meu ponto de vista. Eu não concordo que existam duas criações, como eles gostam de colocar, mas é importante vocês tomarem conhecimento. Bom, Gênesis capítulo 1, versículo 27 e capítulo 2, versículo 7 é que vai gerar, na visão de alguns, uma possibilidade de existirem criações diferentes, duas criações. Então, Gênesis 1, 27 diz: E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E em Gênesis 2, 7 diz: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Bom, a partir disso, o comentário diz: alguns intérpretes das Escrituras têm encontrado nestas duas declarações recurso bastante para dizer que existem duas criações. Na primeira, o homem teria sido criado espírito, e na segunda, Deus teria criado o corpo e encarnado o homem e espírito neste corpo. Ou seja, é algo bem estranho, né? Você acreditar que Deus, ele primeiro criou só o espírito, e aí depois, no outro momento, ele cria o corpo e bota o espírito naquele corpo. Eu considero essa teoria bem estranha, mas como uma teoria que existe no nosso meio, é importante vocês conhecerem. O comentário prossegue: porém, temos observado várias dificuldades para as quais parece que os defensores desta teoria não têm atentado. Vejamos algumas delas. 1 Coríntios 15, 45 diz que Adão foi feito alma vivente. Segundo esta teoria, o segundo Adão é que foi feito alma vivente, porque seriam homens diferentes. Primeiro, o homem foi criado só espírito, como os anjos, tá ok? E depois, o homem teria sido feito também alma vivente e teria recebido um corpo. Segundo lugar, um espírito não pode reproduzir-se. Porém, Deus disse ao homem e à mulher: frutificai e multiplicai-vos. E isso ocorreu no período que eles acreditam que o homem não tinha corpo, era só espírito. Ou seja, se existe criações diferentes, então por que lá em Gênesis capítulo 1, Deus já deu ordem a eles para que eles se reproduzissem, crescer e multiplicar? Um espírito não se reproduz. Então, é mais um ponto negativo que eu vejo nessa hipótese. Não vou nem chamar de teoria. Deus não colocaria um espírito para dominar e sujeitar a criação material. E o homem foi constituído por Deus para dominar e sujeitar toda a criação material. Está lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 28. Então, seria como botar os anjos para governar os animais. Um espírito não precisa alimentar-se. E o homem recebeu de Deus alimento, como também os animais. Observe lá no capítulo 1, onde eles afirmam que naquele momento o homem era apenas espírito. Se era apenas espírito, por que Deus já falou para ele se alimentar, né? No caso ali de vegetais? Não faz sentido. Um espírito não tem sexo. O homem e a mulher foram criados, lá no capítulo 1, macho e fêmea. Como a gente diz, literalmente, não existe anja, né? Existe apenas anjo. Em Gênesis 2,18, diz que não havia disjuntora para o homem. Segundo essa teoria, havia disjuntora, só que ela ainda era um espírito. Então, observe, eles dizem que lá em Gênesis 1, Deus criou um espírito que depois, no capítulo 2, Deus vai criar um corpo e vai colocar esse espírito no corpo. Ou seja, teria acontecido o mesmo com a mulher. Deus criou um espírito, né? E lá no capítulo 2 coloca esse espírito no corpo daquela mulher. Só que lá no capítulo 2, quando Deus cria o homem, quando forma o homem do pó da terra, né,
a Bíblia já diz que Deus, após criar o homem, ele observou, olha, não existe adjuntor, ou seja, não existe companheira para o homem. Né? Então, segundo essa teoria, existiria, só que ela era um espírito e aí o homem não teria como tê-la como uma adjuntora. Em Gênesis 2,5 diz que não havia homem para lavrar a terra. Ou seja, segundo essa teoria, existia, só que ele era um espírito e não tinha como lavrar a terra. Bom, eu comento, né, para acabar com essa dúvida. Na verdade, essas duas narrativas são uma a repetição da outra. A segunda com mais detalhes. Na primeira é narrada a criação de todas as coisas e o homem aparece como uma parte desta. Na segunda, o homem é a peça central. A primeira diz que Deus criou o homem. A segunda diz como Deus criou. Na primeira, o homem recebe ordem para dominar e sujeitar a criação. Na segunda, vemos o homem cumprindo essa ordem. Ou seja, a Bíblia descreveu a criação do homem e alguns detalhes superficiais lá no capítulo 1, mas lá já foi criado homem e mulher, foi dado ordem para eles reproduzirem tudo. No capítulo 2 foi feito um detalhamento para descrever o homem. Então, dali vai aparecer a característica que Deus pegou do pó da terra, ou seja, para mostrar que nós temos uma natureza ligada a esta terra, né? Isso é comprovado pela ciência hoje, né? O homem ele tem, vamos dizer, uma boa parcela de barro no seu organismo. Então, ali está apenas detalhando como Deus o criou, como Deus também vai dar ordem para ele dar nome aos animais, e como Deus vai perceber, olha, esse homem, ele necessita, ele precisa de uma disjuntora, não é bom que o homem esteja só, tá bom? Tudo isso, claro, Deus fez, deixando lição para nós até os dias de hoje, né? Não é bom que o homem esteja só. O homem ele foi criado pensando, Deus já planejou, claro, que ele tivesse uma companheira com ele.